Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução ao Catecismo de Heidelberg. Pela graça de Deus, chegamos à quarta aula dessa parte introdutória, que é, então, a última aula dessa parte introdutória. Nós agradecemos ao Senhor Deus por esse privilégio, por essa oportunidade de poder oferecer esse material à Igreja Brasileira, e apresentando esses aspectos introdutórios ao Catecismo de Heidelberg. Nós vamos iniciar com uma oração, pedindo ao Senhor Deus a sua bênção, a sua graça sobre as nossas vidas. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai de amor e de misericórdia, nós te agradecemos porque, mais uma vez, nós podemos dedicar algum tempo da nossa vida para assuntos que são importantes, que têm relação com a nossa compreensão da doutrina cristã, tal como a confessamos nos símbolos de fé reformados. E nós queremos pedir ao Senhor a tua graça, a tua bênção para esse momento, que esta aula seja edificante, não só para os que participam ao vivo, mas também para aqueles que a assistirão posteriormente. Que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento e haja no nosso coração uma disposição de aprender com o intuito de vivenciar, de praticar a tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria e conhecimento que honrem o teu santo nome. Nós oramos assim, em nome de Cristo. Amém. Muito bem, então. Chegamos, então, à quarta aula do Catecismo de Heidelberg, dessa introdução, e nesta quarta aula, meu assunto será o tema, a estrutura e as peculiaridades do Catecismo de Heidelberg. Quero frisar aqui que, então, temos o tema e a estrutura. Essa questão da estrutura vai ser tratada no tópico 1, junto com o tema, de uma forma, e no tópico 2 eu vou tratar a estrutura do catecismo de uma forma mais abrangente, mais aprofundada, tá? E depois, por último, vamos ver os aspectos peculiares do catecismo de Heidelberg. Então vamos para o nosso primeiro ponto, o tema e a estrutura do Catecismo de Heidelberg. Então, ao ler o Catecismo de Heidelberg, nós podemos perceber que ele nos apresenta aquilo que Frederico III chamou de um curso resumido de instrução da nossa religião cristã. Então, aí já se evidencia de forma clara, né? Lembramos aí o objetivo do Frederico III com o Catecismo de Heidelberg como sendo um resumo de instrução, um curso resumido, de instrução da nossa religião cristã. O Catecismo faz isso, então ele faz isso através de perguntas e respostas que contribuem em dois sentidos, né? Essa metodologia das perguntas e respostas contribui em dois sentidos. Um deles é que ajuda na memorização. E o segundo é porque também ajuda na compreensão. Então, ao ler o catecismo, é como se houvesse um professor nos fazendo perguntas e houvesse um aluno também dando essas respostas. Então, o catecismo usa essa metodologia de perguntas e respostas. O Catecismo de Heidelberg possui 129 perguntas com as suas respectivas respostas, e essas 129 perguntas estão divididas em 52 dias do Senhor. Então, essa expressão, dia do Senhor, ela se refere ao domingo. Primeiro dia da semana, ele é assim designado, porque foi nele que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, o apóstolo João
diz o seguinte: achei-me em espírito no dia do Senhor. Isso é uma referência ao primeiro dia da semana, o dia em que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Então, a nossa palavra domingo, ela tem vínculo com essa ideia, dia do Senhor. É uma palavra que vem do latim e remete a esse significado, dia do Senhor. Domingo, tão simplesmente significa dia do Senhor. Então é dividido aí em 52 dias do Senhor, ou 52 domingos. E por que isso? Porque o dia do Senhor é o dia em que a igreja se reúne para cultuar a Deus. Então o catecismo foi dividido em 52 domingos para que essas 129 perguntas fossem explicadas através de um ano. Então, começando em janeiro, indo até dezembro, no decorrer de todo o ano, a ideia é que essas perguntas fossem explicadas. E aí, quando chega o final do ano, volta novamente ao dia do Senhor de número 1. Isso se tornou um padrão tanto na questão da instrução dos jovens e crianças, que geralmente eram instruídos lá nos primórdios, né? Quando acabava o culto, eles ficavam para receber essa instrução, quanto também, já ouvimos, havia todos os domingos uma pregação catequética, uma pregação que apresentava a doutrina ensinada naquele dia do Senhor. Então, se você encontrar num livro sobre o Catecismo de Heidelberg a abreviatura DS, você já sabe que se trata do dia do Senhor. Também você pode encontrar a letra P para indicar que ali temos a pergunta e a letra R para indicar que ali nós temos as respostas. Tá? Então, dentre esses 52 dias do Senhor, nos quais está dividido o Catecismo de Heidelberg, o dia do Senhor de número 1, ele serve como uma introdução, um preâmbulo a todo o Catecismo de Heidelberg. E nesse dia do Senhor, o dia do Senhor de número 1, nós encontramos duas perguntas nas quais o Catecismo nos apresenta duas coisas. Na pergunta de número 1, ele nos apresenta qual é o tema do Catecismo. E na pergunta de número 2, nos apresenta qual é a estrutura básica do Catecismo de Heidelberg. Então essas duas coisas estão lá na pergunta 1 e na pergunta 2, que fazem parte do dia do Senhor de número 1. Então, em primeiro lugar, a pergunta de número 1, ela nos apresenta o tema que percorre todo o Catecismo de Heidelberg. Vamos ler a pergunta de número 1. É a seguinte: qual é o seu único consolo na vida e na morte? Resposta: que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para ele de agora em diante. Então nós podemos dizer que o tema do Catecismo de Heidelberg é o consolo que nós temos em Cristo Jesus. É um consolo para a vida, é um consolo para a morte. O consolo de pertencer a Cristo, que me salvou de todos os meus pecados e que cuida de mim para que eu finalmente herde a vida eterna que eu tenho nele. Tendo como base o restante do Catecismo de Heidelberg, eu fiz um esboço no qual eu estive observando a relação dos diferentes assuntos tratados no Catecismo com a verdadeira fé. Então não sei se outra pessoa no mundo fez esse esboço aí, mas não foi tirado de um livro. Eu estive estudando Catecismo e elaborei
esse esboço, vendo esse tema da verdadeira fé como um tema que está ali aparecendo em diversas partes do catecismo. Tendo isso em vista, e esse tema que nos é apresentado aqui no Dia do Senhor de número 1, eu gosto de enunciar o tema do Catecismo de Heidelberg da seguinte forma. Eu digo que o tema do catecismo é o consolo em Cristo Jesus na verdadeira fé. Então é assim que eu menciono, né, a respeito do catecismo, como tendo como tema o consolo em Cristo Jesus na verdadeira fé. Então, esse é o tema do catecismo e nós não devemos perder de vista esse tema à medida em que nós estivermos estudando o catecismo nas próximas semanas, permitindo o Senhor Deus. Agora vamos para a segunda pergunta do Catecismo de Heidelberg, com a sua respectiva resposta, que agora nos mostra a estrutura básica do Catecismo de Heidelberg. Leamos o que diz aí. O que é que você precisa saber para viver e morrer nessa consolação? Resposta. Primeiro, como são grandes meus pecados e miséria. Segundo, de que modo sou liberto de todos os meus pecados e miséria. Terceiro, de que modo devo ser grato a Deus por uma tal libertação. Nós podemos resumir essa resposta utilizando apenas 3 palavras: miséria, salvação e gratidão. Então, esses são as 3 grandes divisões, essas são as 3 grandes divisões do Catecismo de Heidelberg. Uma delas fala sobre miséria espiritual, né? Pecado. Outra fala sobre a salvação em Cristo e outra fala sobre a vida de gratidão, como resposta a essa salvação. Então, esses são as 3 principais divisões do Catecismo de Heidelberg. Observe aí. Então, você tem a introdução, o preâmbulo, que é o Dia do Senhor de número 1. Depois você tem a primeira parte, que trata sobre nossos pecados e miséria. Isso é do Dia do Senhor 2 ao Dia do Senhor de número 4. Depois nós temos a segunda parte, que trata a respeito da nossa salvação. Vai do Dia do Senhor 5 até o Dia do Senhor de número 31. E depois nós temos aí a terceira parte, que trata da nossa gratidão, que vai do Dia do Senhor 32 ao 52. Portanto, essa é a tríplice divisão do catecismo. Temos o Dia do Senhor 1, que serve como introdução ao catecismo, que apresenta o tema, que é o consolo em Cristo Jesus na verdadeira fé, e apresenta também a sua divisão tríplice. E aí, a partir do 2 até o 52, nós temos essa divisão. Dia do Senhor 2 ao 4, o catecismo trata sobre os nossos pecados e miséria. O catecismo nos ensina aí que para desfrutar desse consolo na verdadeira fé, esse consolo de pertencer a Cristo, em primeiro lugar, antes de tudo, eu preciso reconhecer que eu sou um pecador miserável, completamente dependente da graça de Deus. Isso, obviamente, implica em arrependimento. Então, eu preciso conhecer isso. Eu preciso saber quem eu sou. Um pecador, dependente da graça. Eu preciso me arrepender. Eu preciso reconhecer-me como pecador, reconhecer a minha miséria espiritual, reconhecer os meus pecados. Sem isso, eu não posso desfrutar do consolo em Cristo Jesus. Então é como se dissesse, o remédio só tem efeito quando você reconhece que está doente. Essa é a lógica aqui, tá? Do Dia do Senhor 5 ao 31,
o catecismo trata sobre a nossa salvação em Cristo Jesus. Isto é, ele trata a respeito do modo através do qual nós somos libertos do nosso pecado e da nossa miséria espiritual. O catecismo ensina que para desfrutar do consolo de pertencer a Cristo, eu devo crer em Cristo. Mas o catecismo procura mostrar que eu devo crer em Cristo significa crer em tudo aquilo que a Escritura ensina a respeito de Cristo e da nossa salvação. Então é um ensino, essa verdadeira fé é fundamentada nas Escrituras. Então, na verdadeira fé que eu confesso, eu devo, por assim dizer, dizer a mesma coisa que o próprio Deus diz em sua palavra a respeito do seu Filho e a respeito da salvação. Eu confesso isso. Eu devo crer em Cristo, tal como ele é apresentado na Escritura, para que eu possa desfrutar desse consolo de pertencer a ele. Então, por exemplo, se eu não creio que ele é o Filho de Deus, tal como diz a Escritura, tal como o credo apostólico enuncia e tal como o catecismo explica, então eu não posso ter esse consolo de pertencer a Cristo. Pertencer a Cristo, para pertencer a Cristo, eu tenho de colocar minha confiança nele, tal como ele se apresenta na Escritura. Então, o papel do credo, o papel do catecismo é resumir o que a Escritura apresenta a respeito de Cristo. E depois, do dia do Senhor 32 ao 52, o catecismo trata sobre a nossa resposta de gratidão. Ele nos ensina que nós somos salvos em Cristo e agora devemos responder com gratidão, vivendo nele e para ele. Então esse é um ensino aí da vida piedosa e da santificação que aparece no dia do Senhor 32 ao 52. Ao que parece, o Zacarias Ursinos e o Gaspar Olivianos, ao escolherem essa estrutura, miséria, salvação, gratidão, eles optaram por organizar o catecismo da mesma forma como o apóstolo Paulo estruturou a epístola aos Romanos. Na epístola aos Romanos, nós temos exatamente a mesma estrutura. Então, o catecismo está copiando essa estrutura. Qual estrutura? Há um preâmbulo, uma introdução, com a enunciação do tema, e depois há o quê? Há o assunto sobre a nossa miséria, pecado, o assunto sobre o modo como somos salvos e o assunto sobre como devemos ser gratos a Deus por uma tal salvação. Vejamos isso, então, na Epístola aos Romanos. Do capítulo 1, versículo 1 a 17, nós temos, então, aí a introdução à Epístola. E nessa introdução, o tema da Epístola nos é apresentado. Vejam aí, capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Podemos então dizer, como muitos teólogos têm dito, que o tema da Epístola aos Romanos é a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Depois de apresentar, então, essa introdução e o tema principal que ele espera desenvolver na carta, né, o apóstolo Paulo, nós encontramos o apóstolo tratando sobre nossos pecados e nossa miséria. Ele faz isso do capítulo 1, versículo 18, né, quando diz que a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens. Então começa ali, capítulo 1, versículo 18, e vai até o capítulo 3, versículo 20. Não é que antes disso não se fale sobre salvação em algum momento, ou que depois disso não se fale de pecado em algum momento. Mas estou falando em termos de ênfase. Né? Por exemplo, o salário do pecado é a morte, está depois disso aí, é Romanos 3, 23. Está naquele momento ali de transição dos dois assuntos, pecado e salvação.
Mas a ênfase de Romanos 1,18 até o capítulo 3, versículo 20, é justamente isso. Mostrar, ela pode ser resumida com essa palavra, miséria. O objetivo é mostrar a condição do homem diante de Deus, o homem nos seus pecados. Então ele mostra a revelação da ira sobre a impiedade, mostra que todos os homens, gentios e judeus, são pecadores. Todos estão afastados de Deus, tanto gentios como judeus. E aí podemos ler o capítulo 3, versículo 9 a 12, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Note que ele disse assim: pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Mostrou isso que nos versículos anteriores, tá? Ele esteve mostrando isso. Começou com os gentios, depois no capítulo 2 começa a tratar a respeito do pecado dos judeus. Então o apóstolo está aqui apresentando um resumo do evangelho. Isso é o que é a carta aos Romanos. E por onde é que o apóstolo Paulo, ao apresentar um resumo do evangelho, por onde ele começa? Ele não começa falando sobre a solução. Ele começa falando sobre o problema. Qual é o problema? Ele começa a mostrar qual a situação da pessoa sem Cristo, sem a salvação. Qual a situação de todos os homens neste mundo? Um estado de pecado e miséria. Merecem a morte, merecem a ira de Deus. Então, é isso que o apóstolo está fazendo aqui. Para desfrutar o consolo de pertencer a Cristo, qual é a primeira coisa necessária? Reconhecer a si mesmo como um pecador. Reconhecer a sua miséria espiritual. Reconhecer a sua necessidade da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. E é por isso que Paulo começa por mostrar a necessidade da salvação antes de falar sobre como a salvação é recebida. Infelizmente, esse assunto fica excluído de muitas pregações nos nossos dias, né? A maioria das pregações é sobre como obter uma vitória, como conseguir uma bênção. O gigante vai cair, o milagre vai acontecer. E quando muito, vão dizer assim: Jesus salva, cura e liberta, né? E essa mensagem que mostra a condição do pecador e conclama o pecador ao arrependimento, ela está excluída, eu diria, da maioria dos púlpitos das igrejas aqui em nosso país e em outros países do mundo, obviamente. O nosso catecismo procura falar disso bem no início, seguindo o modelo da carta aos Romanos, trata dessa questão nos dias do Senhor de número 2, 3 e 4. E aí, como você pode observar, assim como Paulo, o catecismo então não fica ali toda a vida tratando desse assunto. 3 dias do Senhor são dedicados a tratar sobre os nossos pecados e miséria. Voltando à carta aos Romanos, a partir do capítulo 3, versículo 21, até o capítulo 11, versículo 34, o apóstolo trata sobre a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Essa é, na carta aos Romanos, a maior parte da epístola. O apóstolo trata nessa parte da epístola sobre o modo como nós somos salvos de grandes temas que agora são grandes temas da teologia, né? A justificação pela fé, a graça, a santificação, a eleição. Tudo isso é tratado lá nesses capítulos. Por exemplo, no capítulo 5, versículo 1, falando sobre os frutos da justificação pela fé, o apóstolo nos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 5, versículo 8, ele exalta o amor gracioso de Deus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. No capítulo 8,
versículos 16 e 17, ele fala da certeza que nós temos em Cristo, certeza da salvação, dizendo: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E depois, no capítulo 8, versículos 31 e 32, ele fala sobre a eterna segurança da nossa salvação em Cristo, dizendo: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E no capítulo 9, versículo 18, ele fala da graça soberana de Deus na salvação, dizendo: logo tem ele, caso Deus, né? Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Após concluir esses temas tão maravilhosos sobre a salvação providenciada por Deus, o apóstolo conclui essa sessão com uma doxologia, que vai do versículo 33 ao 36 do capítulo de número 11 da Epístola aos Romanos. Então, essa doxologia é como se fosse um hino de adoração ao Senhor por essa tão grande salvação sobre a qual o apóstolo esteve falando. E, por fim, no capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 16, versículo 27, ele procura mostrar qual deve ser a nossa resposta de gratidão diante de Deus, diante dessa tão grande e maravilhosa salvação. Nesta última sessão da epístola, ele trata então do uso dos dons, sobre as virtudes, a obediência às autoridades, o amor ao próximo, a liberdade cristã. Então veja aí o início desse capítulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vida de gratidão é uma vida na qual nós oferecemos toda a nossa vida em sacrifício a Deus. Um sacrifício que não é de sangue, um sacrifício no qual nós estamos lá continuamente sendo este sacrifício que é um culto a Deus através da nossa vida. Essa parte da gratidão, aqui em Romanos, também o apóstolo conclui com uma doxologia que está lá no capítulo 16, versículos 25 e 26. E antes da gente seguir, eu só quero fazer uma correção, eu vou voltar aqui. A nossa salvação aí, Romanos 3, 21 até Romanos 11, 32. Tá ali, tá errado, tá? Porque o 33 eu coloquei como doxologia. Ou pode colocar até 11, 36 também, acho que é melhor colocar assim, que abrange toda a passagem. Então vai do Romanos 3, 21 até Romanos 11, 36, essa parte da salvação. E a parte da gratidão começa no capítulo 12, versículo 1, e vai até o final da carta. Tá? Então, como vocês podem perceber, a estrutura do Catecismo de Heidelberg segue a mesma estrutura da Epístola de Paulo aos Romanos, que podemos resumir com essas três palavras: miséria, salvação e gratidão. Essas três palavras nos ajudam a resumir o Evangelho de Cristo. Se você vai apresentar o Evangelho a alguém, você pode usar como pano de fundo da sua conversa essas três coisas. Dizer primeiro sobre a situação do pecador, qual é a condição de todo pecador, dizer qual é o modo como o pecador é salvo e dizer qual deve ser a resposta do pecador a essa tão grande salvação. Tá? Vamos fazer agora um
pequeno exercício. Eu quero que vocês leiam aí na Bíblia de vocês o texto de Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Abram aí na Bíblia de vocês nessa passagem. Deixe-me ver aqui alguém que esteja participando e que tenha aí um bom microfone para que possa ajudar aqui na feitura desse exercício. Vou ver aqui. Vitor? Olá, pastor. Pronto. Tem a Bíblia aí nas suas mãos? Tenho sim. Certo. Então, vamos lá. Você pode, então, Vitor, por gentileza, ler aí do capítulo 2, versículos de 1 a 10. Já na sua leitura, observe aonde começa e onde termina cada um desses 3 pontos: miséria, salvação e gratidão, tá? Que aí no final eu vou te perguntar isso aí. Leia, por favor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Muito bem. Então vamos lá, Vitor. Qual é a parte que está mais focada em falar sobre nossos pecados e miséria? Dos versículos 1 a 3. Exatamente. Então, versículo 1 a 3 descreve aí nossos pecados e miséria, a condição do homem sem Cristo. Agora, qual é a parte que trata sobre a salvação que nós temos em Cristo? Do 4 ao 7. Eu colocaria um pouco diferente, Vitor. Eu colocaria que é do 4 ao 9 mesmo. Então ali, o que a gente aprende? Que a salvação ocorre como? Pela graça, né? Inteiramente pela graça. O assunto principal ali é a salvação. E agora, leia de novo o versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso, desculpa. Então, aí agora o que nós temos? Seria graça. Seria agora a gratidão, né? Gratidão. Então, miséria, salvação, e agora no versículo 10, tratando mais especificamente, falando, né, que nós fomos criados, somos feituras, então nós fomos salvos para as boas obras. E essas boas obras foram as boas obras que o Senhor Deus preparou de antemão para que nós
andássemos nela. Então, até as nossas boas obras fazem parte aí da graça de Deus sobre as nossas vidas. Então, estão aí os 3 elementos: miséria, salvação e gratidão. Obrigado, Vitor. Muito bem. Então, ouvimos agora sobre o tema e a estrutura do Catecismo de Heidelberg. Queria saber se alguém aí tem alguma dúvida sobre esse assunto que agora nos foi apresentado. Boa noite, reverendo. Boa noite. Eu queria saber o seguinte, reverendo, o Catecismo de Heidelberg, ele sofreu influência de algum teólogo de alguma outra confissão cristã? Eu diria que não, mas é preciso reconhecer que o catecismo estava lidando com aqueles embates lá em Heidelberg entre luteranos e romanistas, tá? Então, ele acaba sendo bastante cuidadoso nessa questão e tem ali, né, no pano de fundo, também posições luteranas que na época eram de um luteranismo melanctoniano, né? Quer dizer, não tanto de Lutero, mas de Melancton, Filipe Melancton. Então isso estava lá também no fundo, até porque os Zacarias Ursinos teve contato, né, com ele, etc., como a gente viu em outras aulas. Então tem esse pano de fundo, mas essencialmente o que a gente pode perceber aí no catecismo no final das contas, também uma grande influência das institutas, tá? Então é preciso saber que a igreja reformada lá em Heidelberg era uma igreja nascente, como era a maioria das igrejas naquele momento na Europa. Então, quais os modelos que havia? Se você ia assumir uma posição reformada, realmente diferente da posição luterana, diferente da posição anabatista, então qual era o modelo? O modelo era a Igreja de Genebra e o texto a ser estudado pelos teólogos era as institutas. Então há aí, creio eu, um aspecto de influência. Lendo as institutas, algumas vezes, eu percebi isso, sabe? Percebendo até assim, pequenas frases que são frases que estão no Catecismo de Heidelberg. Porém, eu cometi um erro. Qual foi o erro? A tolice. Eu estava dando aulas sobre as institutas. Eu, nos meus estudos, percebia isso e disse, puxa, aqui parece igual a linguagem do Catecismo de Heidelberg. Aí passava um tempo, daqui a pouco eu achava outro. Passou mais umas aulas, eu achava outro. Aí fui achando vários, mas eu não anotei o primeiro, não anotei os outros, né? Podia ter anotado e ter feito essa conexão aí, mas essa conexão só pode ser feita lendo de novo as institutas. Então eu tenho esse projeto para ler novamente as institutas, vai estar, se o Senhor Deus permitir, aí em transmissões pelo canal A Mente Bem Treinada, mas só daqui a alguns meses, né? Eu espero chegar a esse ponto. Então, nesse momento, eu vou fazer esse trabalho de fazer essa conexão. Então, eu acho que tem boa influência aí da própria obra de Calvino sobre o catecismo. Muito obrigado, reverendo. De nada. Mais alguma pergunta? Vamos, então, seguir para o próximo tópico. Então, agora nós vamos olhar para a estrutura do catecismo de uma forma mais detalhada, porque o que a gente viu ali foram as 3 divisões principais, né? Mas agora eu quero apresentar a vocês um esboço estrutural para que você tenha uma ideia do caminho que nós vamos percorrer através do Catecismo de Heidelberg quando nós estivermos estudando esse catecismo. Então é um voo de helicóptero, tá? Você vai olhar assim de cima
de longe, tendo a visão panorâmica do todo de uma só vez. Para quem está assistindo ao vivo aqui, que faz parte do curso, eu vou enviar esse esboço através lá do grupo no WhatsApp, tá? Então vocês podem me cobrar isso aí. Para quem vai assistir posteriormente, em algum momento eu vou colocar lá no site A Mente Bem Treinada, eu coloco um link na descrição do vídeo para o site amentebentreinada.com e lá você vai ter o PDF com esse resumo. Na verdade, não é um resumo, são dois. Então eu fiz um resumo menor ou melhor, vamos dizer assim, um esboço menor e um esboço maior. Então nós vamos olhar para os dois. Então um é como se a gente estivesse numa altura maior no helicóptero. E o outro a gente chega um pouco mais perto e pode ver outros detalhes, tá? Então, meu conselho para vocês que estão fazendo parte do curso é que assim que eu disponibilizar, vocês imprimam esses dois esboços, né, o maior e o menor, e tenham isso em mãos, para sempre quando a gente estiver estudando, você poder dar uma olhada e dizer, nesse momento nós estamos aqui. Então é mais ou menos como se você pudesse ter uma planta e você identificar em que parte você está da casa. Então isso vai ser muito útil, porque aí você pode ter uma ideia melhor da estrutura do catecismo, estudando o dia do Senhor, mas sabendo onde ele se localiza, o que vem antes, o que vem depois. Então isso é muito útil aí no estudo e até onde eu saiba não tem nenhuma ferramenta, apesar que fizeram, eu acho, nas novas edições, eu não estou com uma nova edição aqui, mas nas novas edições do Catecismo tem lá uma relação das três formas, eu acho que talvez haja um esboço, mas não é esse aqui. Esse aqui fui eu que preparei e eu vou apresentar a vocês agora. Lembrando que, então, nesse esboço nós vamos encontrar aquilo que foi a preocupação dos cristãos no passado, de que todo cristão devia conhecer o quê? O credo apostólico, algum ensino sobre os sacramentos, sobre a oração do Senhor e sobre os 10 mandamentos. E nós vamos ver exatamente essas coisas aqui em nosso texto. Acabei que eu coloquei aqui 2 vezes. Então, credo apostólico, o ensino sobre os sacramentos, os 10 mandamentos e a oração do Senhor. Tá? Isso está aí dentro dessa estrutura para a qual nós vamos olhar agora. Então, deixa eu passar aqui, já indo para o final das minhas anotações aqui, porque agora eu vou trocar aqui a visão. Pronto, troquei. Então vamos para esse esboço estrutural do Catecismo de Heidelberg. Esse aí é o primeiro e é o menor. Então eu vou apresentar aqui, vocês acompanhem e depois eu vou dar uma cópia a vocês. Então tem o preâmbulo, que é o Dia do Senhor de número 1. E aí depois tem a primeira parte, a nossa miséria. Dia do Senhor de número 2 ao 4. Dentro dessa parte, 2 assuntos aparecem. A lei de Deus, como sendo o meio através do qual nós tomamos ciência do nosso pecado, e também fala alguma coisa sobre a queda e sobre o pecado original. Do Dia do Senhor 2 ao 4. Depois, no Dia do Senhor de número 5 até o Dia do Senhor de número 31, o assunto é a nossa salvação. Essa parte do catecismo começará falando sobre Cristo, o Redentor, depois falará sobre a verdadeira fé, e havendo explicado o que é essa verdadeira fé, essa parte do catecismo vai apresentar o conteúdo dessa verdadeira fé, que é resumido no credo apostólico, que tem 3 divisões. A primeira fala sobre Deus o Pai, a segunda sobre Deus o Filho e a terceira sobre Deus o Espírito Santo. Havendo explicado o conteúdo da fé,
o catecismo vai falar sobre a justificação pela fé. Quer dizer, qual é o proveito da fé? Já que eu creio, como eu sou beneficiado ao crer naquele resumo sobre Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Eu recebo a justificação pela fé. Depois disso, o catecismo vai explicar a respeito dos sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor, que são meios para o fortalecimento da fé. E por fim, nessa parte da salvação, vai falar sobre as chaves do reino. Quais são? A pregação e a disciplina. Por esses dois meios, o reino é aberto ou é fechado. Aberto para os que creem, para os que têm a verdadeira fé, e fechado para os que não creem. Então, isso é sobre a nossa salvação. A seguir, o catecismo vai falar sobre a nossa gratidão. E isso vai do dia do Senhor de número 32 ao 52. Nessa parte existem 3 grandes assuntos. Começa falando sobre arrependimento e depois vai explicar cada um dos 10 mandamentos e depois vai explicar cada uma das 6 petições da oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Então, isso aí é essa parte do catecismo, um esboço do catecismo, um esboço resumido do catecismo de Heidelberg. Então, note, em que parte do catecismo nós encontramos o ensino sobre o credo apostólico? Você deve responder na parte que trata sobre a salvação. Fala sobre a fé para ser salvo. Em que parte trata sobre os 10 mandamentos? Na parte que trata sobre a gratidão. Então, ensinar sobre a ética dos 10 mandamentos não é para ensinar como eu sou salvo, mas é para ensinar como eu devo viver uma vez que eu fui salvo. E a mesma coisa se diz sobre a oração. Ela aparece nessa parte que trata da gratidão. Então agora você já tem uma ideia geral, né? Um esboço mais básico do catecismo de Heidelberg. Então agora me permita apresentar aqui um esboço mais detalhado desses 52 dias do Senhor. Eu elaborei então um sumário no qual eu fiz aquela relação entre a verdadeira fé e aquilo que o catecismo está nos ensinando aqui. Então vamos lá para esse esboço agora. Então, sumário do catecismo de Heidelberg. Qual é o tema? O consolo em Cristo na verdadeira fé. Preâmbulo. Apresenta o tema e estrutura. Dia do Senhor de número 1. Cristo é o consolo e o consolo que temos nele. Isso é o assunto do dia do Senhor de número 1. Aí começa a parte 1, nossa miséria, que vai do dia do Senhor de número 2 ao 4. E o que essa parte mostra? Ela mostra a vida sem fé. Como é a vida sem fé? O dia do Senhor de número 2 fala sobre a revelação de nossa miséria. Como é que a nossa miséria é revelada? Pela lei de Deus. O dia do Senhor de número 3 mostra a origem da nossa miséria. Não foi quando Deus nos criou, mas quando os nossos primeiros pais, sendo instigados por Satanás, caíram em desobediência. Dia do Senhor de número 4, o castigo para a nossa miséria. Apresenta o fato de que a justiça de Deus deve ser satisfeita e nós devemos receber a justa punição pelos nossos pecados. Tanto o pecado no qual nós nascemos, o pecado original, quanto o pecado que cometemos durante a nossa vida. Então veja aí, a vida sem fé, a revelação da nossa miséria, a origem de nossa miséria, o castigo para a nossa miséria. Então eu fiz aqui o esboço de uma maneira que seja fácil até você memorizar quais são esses conteúdos do catecismo. Parte de número 2, que trata da nossa salvação, vai do dia do Senhor de número 5 até o dia do Senhor de número 31. Primeira parte aí, a primeira subdivisão,
trata sobre a necessidade da fé. Dia do Senhor 5 a 8. Dia do Senhor 5 fala da necessidade de um mediador. Dia do Senhor 6 apresenta Jesus como esse mediador que nós necessitamos, porque só ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Dia do Senhor de número 7 define, apresenta o que é a verdadeira fé. Dia do Senhor de número 8 apresenta qual é o alvo da verdadeira fé. O Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, dia do Senhor 5 a 8, a necessidade da fé. Porque eu preciso crer. Depois, temos o conteúdo da fé, que é resumida no credo apostólico. E o credo apostólico tem 3 partes principais. Primeira, Deus Pai e a nossa criação. Dia do Senhor 9, Deus, Criador de todas as coisas, é o tema. Dia do Senhor 10, Deus, provedor de todas as coisas. Depois temos a segunda parte do credo apostólico. Deus Filho e a nossa salvação. Notem que a maior parte dessas explicações é a respeito dele, do Senhor Jesus Cristo. Dia do Senhor 11, nos é dito que Jesus é o Salvador. Dia do Senhor 12, nos é dito que ele é o Cristo, o ungido, profeta, sacerdote e rei. Dia do Senhor 13 fala sobre a sua divindade. Ele é o Filho de Deus. Dia do Senhor 14 fala da sua humanidade. Nasceu da Virgem Maria. Dia do Senhor 15 fala sobre o seu sofrimento. Dia do Senhor 16 trata especificamente sobre sua morte. Dia do Senhor 17 trata a respeito da ressurreição de Cristo. Dia do Senhor 18 trata a respeito da ascensão do Senhor Jesus Cristo. E dia do Senhor de número 19 trata a respeito da sua exaltação. Tá? Ele está exaltado e há de vir para julgar os vivos e os mortos. A terceira parte do credo apostólico é sobre Deus, o Espírito Santo, e a nossa santificação. O dia do Senhor de número 20 fala sobre o Espírito Santo. O dia do Senhor 21 fala sobre a Santa Igreja Católica. Eu ouvi aqui um toque que eu tive a impressão que era alguém pedindo para entrar. Vou voltar aqui. O dia do Senhor 21 trata sobre a Santa Igreja Católica. O dia do Senhor de número 22 trata sobre a ressurreição e a vida eterna. Só uma pergunta, porque eu li agora aqui que a imagem estava estourada para Carla, só vi agora. Para os demais não está, né? Estava também, mas era a minha internet que estava com problema. Né? Tá certo, obrigado. Cadê? Sim. Então, até aí, ouvimos sobre o credo apostólico, né? Dia do Senhor 21, a Santa Igreja Católica. Não é romana, tá? Dia do Senhor 22, a ressurreição e a vida eterna. Aí acaba aí no dia do Senhor 22 as explicações sobre o credo apostólico. Então, o que foi isso? O conteúdo da fé. Veja aqui. Letra A, a necessidade da fé. Letra B, o conteúdo da fé, o credo apostólico. Agora chega a letra C, o proveito da fé. Dia do Senhor 23 trata sobre a justificação pela fé e dia do Senhor 24 vai tratar somente pela fé. Esse é o assunto. Letra D, o fortalecimento da fé. Dia do Senhor 25 fala sobre os meios da fé. Quer dizer, a palavra e os sacramentos. O dia do Senhor de número 26 vai começar a explicar sobre os sacramentos, que é o meio da fé, né? Para fortalecer a fé.
Vai falar sobre o santo batismo, o significado. Dia do Senhor 27, santo batismo, aplicação. Dia do Senhor 28, Santa Ceia, significado. Dia do Senhor 29, Santa Ceia, elementos. Dia do Senhor 30, Santa Ceia, participação. Como vocês podem observar, 5 domingos foram dedicados aos sacramentos. 3 deles a tratar sobre a Santa Ceia. Quer dizer que esse assunto é um assunto bem importante aqui dentro do catecismo. Tá? Então, 10% do catecismo, basicamente, é dedicado aos sacramentos. Assim encerra o assunto sobre a salvação. Parte 3, nossa gratidão, do dia do Senhor 32 ao 52. Primeiro assunto, a nova vida na fé. Dia do Senhor 32, boas obras, a operosidade da fé. Dia do Senhor 33, o verdadeiro arrependimento. Depois, o próximo assunto é os frutos da fé. E aqui vai começar a explicar sobre a lei de Deus. Primeiro, o nosso relacionamento com Deus. Dia do Senhor 34, primeiro mandamento, a primazia do Senhor. Dia do Senhor 35, segundo mandamento, o culto ao Senhor. Dia do Senhor 36, terceiro mandamento, o nome do Senhor. Dia do Senhor 37, terceiro mandamento ainda, juramentos ao Senhor. E dia do Senhor 38, quarto mandamento, o dia do Senhor. Tratando ainda sobre a lei, segunda parte, nosso relacionamento com o próximo. Dia do Senhor 39, quinto mandamento, a honra e a submissão às autoridades. Dia do Senhor 40, sexto mandamento, o valor da vida. Dia do Senhor 41, sétimo mandamento, a pureza sexual. Dia do Senhor 42, oitavo mandamento, a mordomia dos bens. Dia do Senhor 43, nono mandamento, a reputação do próximo. Dia do Senhor 44, décimo mandamento, o cuidado com o coração. Então veja aqui, se a gente junta aqui, ó, na parte da gratidão, a nova vida na fé, os frutos da fé, que são a obediência à lei, e agora chegamos aqui na letra C, a oração da fé. Explicação sobre a oração do Pai Nosso. Dia do Senhor 45, a natureza da oração. Dia do Senhor 46, a reverência na oração. E aí, dia do Senhor 47, primeira petição, o nome de Deus. Dia do Senhor 48, segunda petição, o reino de Deus. Dia do Senhor 49, terceira petição, a vontade de Deus. Dia do Senhor de número 50, quarta petição, nossas necessidades físicas. Dia do Senhor 51, quinta petição, nossas necessidades espirituais. Dia do Senhor 52, sexta petição, ainda nossas necessidades espirituais, e vai concluir falando sobre o objetivo da oração, a glória de Deus, e a certeza da oração, o amém. E assim, encerramos então essa parte que contém o esboço do Catecismo de Heidelberg. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte do esboço estrutural do Catecismo de Heidelberg? Não é... Boa noite. Boa noite. Não é bem uma dúvida, é que eu tava aqui pensando, como que seria isso, né, de ser certinho nos dias? Será que eles não pulariam um dia ou, né, não desse para completar aquele assunto num dia, mas olhando assim, como o senhor fez esse mapinha,
dá para ter a noção de que era certinho os dias, né? Ficava difícil pular o dia ou passar do tema, ter que usar mais um dia. Geralmente eles estavam sendo cuidadosos quanto a isso. Na prática, hoje, isso vai depender muito de um conjunto. O conjunto é o ministro daquela igreja, estou falando em termos da confederação aqui no Brasil, o ministro e o conselho. Por que acontece? Para você manter certinho, né, começar o dia do Senhor no primeiro domingo e ir até o final do ano, requer disciplina. Então, por exemplo, o que vai fazer quando o ministro não estiver viajando, estiver de folga, então, de férias? Então, o que pode acontecer? Se os presbíteros vão ler sermões sobre a sequência, aí vai dar certo. Mas também eu tenho outra coisa. Quando vem um ministro de fora visitar, às vezes ele não vai ter, naquele momento ali em mãos, o sermão para aquele dia do Senhor. Então ele vai pregar sobre um texto. E aquele dia vai ficar sem. Então, algumas vezes, quando a igreja é mais disciplinada, eu já fiz isso. Então, por exemplo, se vir um ministro e ele pregou de manhã e de noite e ele não apresentou a doutrina do catecismo, então já mexeu naquela sequência que eu vinha guardando o ano todinho certinho. Aí mexeu. Então, o que eu fazia às vezes? Eu pregava catequeticamente, tanto de manhã quanto à noite no próximo domingo. Mas, de certa forma, eu posso dizer que eu tenho mais facilidade para fazer isso, porque a pregação catequética que eu geralmente faço, ela envolve a exposição de um texto. Então, é uma pregação expositiva sobre um texto que anuncia aquela doutrina. Então, para mim é um pouco mais fácil fazer isso, né? Então, tem pastores que não gostam, que não concordam com essa abordagem, mas eu acho que ela facilita um pouco nesse quesito aí. Então, nem sempre é fácil manter essa sequência. Então, o que é muito comum é você encontrar igrejas que estão começando o dia do Senhor de número 1 no mês de maio, no mês de agosto, entendeu? Porque saiu, eles estão indo domingo a domingo, mas não está batendo com os domingos do ano. Passa de um ano para outro. E às vezes, quando acontece isso, e a igreja deseja começar no próximo ano certinho, aí às vezes fica aí 6 meses, 4 meses sem pregação catequética, para voltar só quando for o começo do ano. Então tem várias abordagens aí, depende do ministro, depende do conselho. Mas tem assunto, pode ter certeza, para tratar cada um desses domingos do Senhor. Talvez, eu acho, na minha opinião particular, para o pastor que tem que fazer as exposições, a parte mais complexa para fazer isso, principalmente do jeito que eu faço, né, tentar achar um texto, expor o texto, é a parte de sacramentos. Por quê? Porque é um número mais limitado de textos que tratam sobre esse assunto. Então, quando você pregou 1, 2, 3, 4, acabou. Assim, não tem mais tantos textos sobre o assunto. Então, é mais complexo dizer coisas novas naquela parte ali. Aí, por isso, às vezes, tem pastores que, quando vão chegar nessa parte, ele pega os 2 domingos que tratam sobre o batismo, fala num dia só. Os 3 domingos que falam sobre a ceia, fala num dia só. Então, isso depende muito do ministro. Mais alguma dúvida? Pastor, como é que faz nos anos bissextos? Vai ficar sem o... vai ficar um domingo que vai ficar livre, só isso. Geralmente é assim. Ok. Sempre foi uma curiosidade minha. Sim, não, sem problema. É porque para mim isso é claro, porque eu tô, né, na igreja há um certo tempo, então sei da prática. Mas para quem não é, a sua pergunta é muito legítima. Bom, vamos então seguir para o último ponto da nossa aula. As características peculiares do Catecismo de Heidelberg. Então, na época da Reforma, e um pouco depois, né, houve muitas confissões, catecismos, e eles foram elaborados para a instrução das igrejas. Mas dentre esses catecismos todos, o Catecismo de Heidelberg ele se destaca
porque ele tem certas características que lhe são peculiares. E eu vou ressaltar agora, então, quais são essas características. A primeira delas é o caráter pessoal do catecismo. O catecismo, ele utiliza o pronome da primeira pessoa e faz isso muitas vezes no singular. Então, as perguntas são feitas como se um mestre estivesse nos perguntando algo de uma forma pessoal. E as respostas também são pessoais. Veja aí alguns exemplos. Nas 3 primeiras perguntas. Qual é o seu único consolo na vida e na morte? Segunda pergunta. O que é que você precisa saber para viver e morrer nessa consolação? Terceira pergunta. Como é que você sabe dos seus pecados e miséria? Agora vamos ver a pergunta de número 5 e a sua resposta. Você consegue guardar tudo isso perfeitamente? A resposta: não. Sou, por natureza, inclinado a odiar a Deus e ao meu próximo. Então, o catecismo, ele coloca em termos pessoais, convidando a pessoa à confissão. Porque uma pessoa que está com problemas a respeito desses assuntos, ele vai se sentir um hipócrita e não vai querer confessar isso, nem estudar isso, porque a confissão aqui é pessoal. Então, o caráter pessoal do Catecismo de Heidelberg nos faz perceber que o ensino desse catecismo não é meramente para ser memorizado, como se fosse assim uma coisa que estudamos uma vez na vida, ou memorizamos e está lá. Mas ele é para ser aplicado à vida de quem o estuda. Então, ele tem esse objetivo de levar à confissão, que é essa verdade para a minha própria vida. Como eu a aplico? Então, é esse o tom, essa característica pessoal do catecismo de Heidelberg. Isso mostra o interesse pastoral do catecismo de Heidelberg. Ele é extremamente pastoral. Ele não é só para ensinar a doutrina, mas para, de certa forma, tratar o coração de quem está confessando essas coisas. Então, isso é a primeira peculiaridade, primeira característica, seu caráter pessoal. Vamos para a segunda característica, seu caráter ecumênico. Vocês lembram que quando eu falei sobre a história do Catecismo de Heidelberg, sobre os objetivos para os quais ele foi escrito, ficou evidente que o desejo do Calvino, do Frederico III, era promover a unidade da fé entre os súditos do Palatinado renano. E é por isso que o Catecismo de Heidelberg ele evita pontos sensíveis, pontos controversos. A ênfase do catecismo está nas questões mais básicas e essenciais da fé cristã. É verdade que nessas questões ele apresenta com tom apologético, como nós veremos. Ele vai confrontar, mas ele não fica entrando em minúcias. Por exemplo, vamos dizer aqui, se fosse hoje, né? Muitas pessoas gostariam de um catecismo assim. Qual é a verdadeira visão a respeito do milênio? Aí no catecismo da Heidelberg, como é um tom pessoal, né? A pessoa teria que responder talvez alguma coisa assim. Eu sou da visão pós-milenista, ou eu sou da visão amilenista, porque isso assim, 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 assim. Então, o catecismo não entra nessas questões, porque elas não são essenciais. Isso não vai decidir se uma pessoa é salva ou não. Agora, confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele nasceu da Virgem Maria, isso sim é essencial. E o catecismo procura, então, focar nesses pontos essenciais. Era isso que o Frederico queria promover, essa unidade bíblica.
Então, mesmo os pontos mais sensíveis, que no caso do Catecismo de Heidelberg são as partes que tratam sobre os sacramentos, você sabe que as pessoas estavam brigando, né, lá em Heidelberg por causa disso, batendo uma nas outras. Mesmo ali, o catecismo procura ter uma linguagem simples e objetiva, simplesmente reafirmando o ensino bíblico e não entrando em minúcias. Portanto, por ecumênico aqui, quando eu disse que ele tem um caráter ecumênico, eu quero dizer que o catecismo procura focar naquelas questões mais básicas que dizem respeito à Igreja de Cristo no mundo inteiro. Tá? As questões mais básicas que todo cristão deve confessar. É aí que o catecismo procura focar. Então, esse aspecto ecumênico do catecismo de Heidelberg pode ser percebido nos assuntos por ele tratados, como, por exemplo, o credo apostólico, os 10 mandamentos, a oração do Senhor. Veja, por exemplo, a pergunta de número 22. Então, no que o cristão tem de acreditar? Resposta: em tudo que nos é prometido no Evangelho, que nos são ensinados resumidamente pelos artigos da nossa fé cristã universal e indubitável. Veja aí, fé cristã universal. Isso foca nesse aspecto da fé de todos os crentes. Tá? Então, isso é a segunda peculiaridade, o caráter ecumênico do catecismo. Terceira característica, o seu caráter inteiramente bíblico. Então, o catecismo ele procura apresentar respostas fundamentadas nas Escrituras. Por isso, foi uma preocupação do Frederico III que cada resposta tivesse a indicação de textos bíblicos que comprovassem que aquela resposta provém das Escrituras. Como nós já ouvimos, o catecismo ele não tem o objetivo de substituir as Escrituras, mas ele é uma ferramenta para estudar as Escrituras. O catecismo ele não é um fim em si mesmo. Você deve lembrar disso aqui. O catecismo, nem esse, nem qualquer outro, é um fim em si mesmo. Ele é apenas um meio. Quando nós estamos estudando o catecismo, estamos usando uma ferramenta, um meio. E qual é o nosso desejo principal? Compreender a doutrina bíblica, compreender aquilo que a palavra de Deus ensina. Então o catecismo só tem valor à medida em que ele nos conduz à própria Escritura. Que este é o objetivo do catecismo de Heidelberg, pode ser percebido claramente no fato de que muitas respostas do catecismo não são respostas preparadas, elaboradas. São apenas um Ctrl+C, um Ctrl+V, usando a linguagem de hoje. Pegaram um texto da Escritura e apresentaram como resposta. Veja, por exemplo, a pergunta de número 18. Mas que mediador é esse, que é ao mesmo tempo Deus verdadeiro e homem verdadeiro e justo? Resposta: o nosso Senhor Jesus Cristo. Abre aspas, para citar 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. O qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Fecha aspas. Então o catecismo pegou 1 Coríntios 1,30, jogou aqui como resposta a essa questão. Um outro exemplo disso que estou falando é a pergunta de número 4. O que a lei de Deus exige de nós? Resposta: é isso que Cristo nos ensina resumidamente em Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 40. E aí o catecismo faz o quê? Cola aqui o texto de Mateus 22, 37 ao 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Além disso, observe que nós encontramos no catecismo referências bíblicas que vão fundamentar a resposta. Por exemplo, no dia do Senhor de número 29,
A pergunta é, dia do Senhor não, a pergunta 29. Por que razão é o Filho de Deus chamado de Jesus, que quer dizer Salvador? Resposta. Porque ele nos salva de todos os nossos pecados e porque em ninguém mais devemos buscar ou podemos encontrar salvação. Então, foi dividido em duas partes. Porque ele nos salva de todos os nossos pecados. Aí remete ao número 1, que ali embaixo você pode ver o quê? Duas referências. Quer dizer que tem 2 versículos que apontam para isso. Mateus 1, 21, Hebreus 7, 25. Então, Mateus 1, 21 e Hebreus 7, 25 são referências para essa expressão, porque ele nos salva de todos os nossos pecados. Então, com isso, quer mostrar que a prova dessa doutrina está nessas passagens. São chamados de textos prova, quer dizer, os textos que provam a doutrina. Então, essa é a terceira característica, seu caráter inteiramente bíblico. Quarta característica, o Catecismo de Heidelberg é prático. Ele não vai pelo campo das especulações, das curiosidades teológicas, mas ele fala da religião prática, aquela da vida diária. Por isso, muitas vezes, você encontrará perguntas que abordarão o proveito da tal doutrina. Então, veja. Pergunta de número 28. Que benefício há em sabermos que Deus criou todas as coisas e continuamente as sustenta pela sua providência? Então, trata dos termos dos benefícios de crer em Deus Pai como Criador dos céus e da terra, como Todo-Poderoso, né? Crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, crer nisso, crer nele como Criador e Provedor, qual o proveito disso? Aí o Catecismo vai responder. Pergunta 36. Que benefício você recebe de Cristo ter sido concebido e nascido sem pecado? Então, o nascimento virginal de Cristo é apresentado aqui de tal forma que ele é colocado como existe um benefício disso aí. Qual é? E ele explica. Pergunta de número 59. Que proveito há para você que agora crê nisso? Então, sempre essa coisa do benefício, do proveito. Então, quando você estiver lendo o Catecismo de Heidelberg, observe essas palavras. Benefício, proveito e termos similares. E esses termos indicam o aspecto prático da doutrina ensinada no Catecismo de Heidelberg. Número 5. Então, a quarta característica foi o seu caráter prático. A quinta característica é seu caráter apologético. Então, o catecismo procura não só ensinar aquilo que é certo, mas ele também procura refutar aquilo que não é certo. E por isso algumas perguntas elas são formuladas como se houvesse um opositor que apresentasse uma objeção. Então, apresenta aqui uma doutrina e daqui a pouco, mas isso assim não poderia ser assim? Como se alguém fizesse objeção. Então, isso denota o caráter apologético. Por exemplo, a pergunta de número 30. Aqueles que buscam com fervor sua salvação ou bem-estar nos santos, em si mesmos ou em outra coisa qualquer, também creem no único Salvador Jesus? Então, isso é uma coisa que essas pessoas estavam afirmando. Eu creio nos santos, eu creio nos anjos, mas eu também creio em Cristo. E aí aqui coloca, também creem? A resposta vai ser não. Pergunta 63. Se as nossas obras não merecem nada, por que Deus promete recompensá-las nesta vida e na futura? Aqui é uma objeção, né? Porque a pergunta anterior disse que Deus... Que as nossas obras não merecem nada da parte de Deus. Mas agora lida com a objeção. Se elas não merecem nada, por que Deus recompensa nesta vida e na futura? Ele promete recompensa, se nós não merecemos.
Pergunta 64. Esse ensino não torna as pessoas descuidadas e ímpias? Uma pergunta muito comum, né? Se você está ensinando sobre a salvação pela graça, a pessoa saber disso não vai fazer com que ela continue vivendo no pecado, porque a salvação é pela graça de qualquer jeito? E aí, mais uma vez, o catecismo vai negar. Outro exemplo, pergunta 79. Por que, então, Cristo chama o pão de seu corpo e o cálice de seu sangue? Ou de a nova aliança no seu sangue? E por que Paulo fala da comunhão do corpo e do sangue de Cristo? Aqui está lidando com a objeção levantada por romanistas e luteranos. Se o pão apenas aponta para o corpo e o vinho para o sangue, por que Cristo chama seu corpo, seu sangue? Isso era exatamente o argumento de Lutero e o argumento dos papistas. Pergunta 98. Quer dizer que não se pode tolerar as imagens nas igrejas como livros para os leigos? E aqui é uma daquelas conexões, porque isso também é mencionado lá nas Institutas, né? Que foi o argumento de um papa para um bispo, que as pessoas estavam destruindo as imagens, se não me engano, em Lyon, na França, e isso chegou aos ouvidos do papa. Então o bispo comunicou, e o papa disse ao bispo: olha, ensine a eles que as imagens são livros para os leigos. E parece que isso virou então um jargão dentro da Igreja Romana para falar das imagens, e aí o catecismo está dizendo, lidando com essa objeção. Olha, as imagens não são para adoração. Elas são apenas para livros para os leigos. Eles não entendem o latim, eles não entendem, não leem a Bíblia. Então as imagens são um meio através do qual eles vão aprender sobre o Evangelho. O catecismo está lidando com isso aqui. 101. Mas será que podemos, de modo piedoso, fazer juramentos e votos em nome de Deus? Aqui o catecismo está lidando com os anabatistas, que diziam que não se podia jurar de forma alguma. E o catecismo está ensinando que não devemos fazer votos e juramentos precipitados, mas que, quando for necessário, com a devida referência, devemos jurar apenas no nome de um, apenas jurar em nome de Deus. Está lidando aqui com os anabatistas na pergunta 101. 102. Podemos também jurar pelos santos ou por outras criaturas? Já está lidando aqui com os romanistas. Então veja, o catecismo tem esse caráter apologético. Em alguns momentos está lidando com romanistas, com luteranos e outros com os anabatistas. À luz dessas características peculiares do Catecismo de Heidelberg, nós percebemos que nele nós encontramos um equilíbrio, que ele nos oferece então o quê? Uma teologia bíblica, uma ética prática, cuidado pastoral e experiência espiritual. Então é uma preciosa ferramenta que nós herdamos da grande reforma e que nós iremos estudar, permitindo o Senhor, pergunta por pergunta no nosso curso. Eu espero que vocês todos, que estão fazendo parte aqui da aula ao vivo, estejam dispostos a percorrer nessa caminhada através, é uma caminhada longa, né? Através de 52 dias do Senhor, o que na melhor das hipóteses significa 52 aulas no Catecismo de Heidelberg. Então, só em 2022 é que nós vamos concluir, se o Senhor Deus assim permitir. Aqui eu concluo, então, esse terceiro ponto, que falou sobre as características peculiares do Catecismo de Heidelberg. Faltou aqui uma coisa que é da pergunta, né? Mas então eu abro aqui um slide da pergunta. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte? Ok, parece que não. Então, agora sim, nós vamos para o nosso encerramento. Então, dizer aqui, nós encerramos assim essa parte introdutória. Então, eu estou colocando isso como um curso à parte. Então, considere que você encerrou um curso hoje.
Você encerrou o curso de introdução ao Catecismo de Heidelberg. Então, estou colocando essas 4 aulas lá no canal A Mente Bem Treinada, no YouTube. E lá estará como um curso à parte. No começo eu não pensei em fazer isso, então eu decidi isso depois. Por isso que nos slides eu mantive o nome, mas esse curso vai estar lá, uma capinha dizendo Introdução ao Catecismo de Heidelberg. Serão 4 aulas que estarão disponíveis lá no canal. E eu quero pedir a vocês que estão acompanhando ao vivo e a você que assistir a gravação dessa última aula no futuro, né, quando você assistir, se você assistiu às 4 aulas desse curso e se você considerou que você foi edificado, aprendeu alguma coisa, que isso contribuiu para o seu crescimento, em compreensão sobre a história da igreja, sobre a palavra de Deus, sobre as confissões, eu queria pedir a você uma gentileza. Mas leve esse meu pedido bem a sério. Se você concluiu o curso todo, deixe um comentário no primeiro vídeo da aula 1, no qual você encoraje outras pessoas a fazerem o curso todo. Porque uma coisa que acontece muito é a pessoa dar uma olhadinha na primeira aula e pronto. Então, geralmente, o vídeo da primeira aula ele é o que tem mais visualização. E os outros vídeos a assistência vai caindo. Mas encoraje. Deixa uma mensagem lá, olha. E deixa claro, não é uma mensagem para elogiar Elianai. Não é esse o meu interesse aqui. Tá? Como eu disse em outro curso aí, se o meu interesse fosse esse, então já torna inútil todo o meu trabalho. Por quê? Porque se eu quero ser glorificado, então para que eu estou trabalhando? Para mim mesmo? Para minha glória? Então o trabalho em nome de Cristo se torna inútil. Então eu não quero isso. Não é para chegar lá e falar sobre mim, mas para falar sobre o curso. Se o curso foi edificante, diga lá como foi edificante para você e diga, eu encorajo outras pessoas a assistirem às 4 aulas desse curso. Mas, depois que você fizer isso, você faz a gentileza de ir no último vídeo, mesmo que seja só para dizer assim, eu concluí esse curso. Eu assisti às 4 aulas. E dessa forma você está ajudando a divulgar o curso. Tá? Então, quem chegou a essa última aula, referente à introdução, deixe um comentário no primeiro vídeo e um comentário no último vídeo, na primeira aula e na última aula. O curso é gratuito e eu espero que vocês possam, de certa forma, demonstrar gratidão e apreço por esse trabalho, ajudando para que esse trabalho chegue a outras pessoas, para que elas também sejam beneficiadas e sejam edificadas. Eu quero agradecer a todos vocês, as orações, a ajuda na divulgação, as palavras de encorajamento. Que o Senhor seja glorificado por tudo isso. Nós vamos concluir, então, essa parte do curso, né, a introdução, com uma oração e depois eu tenho uma palavra só para os que estão aqui na aula ao vivo. Então vamos encerrar com oração. Pai eterno e bendito, nós queremos te agradecer pelo privilégio de aprender sobre coisas que são importantes. Te agradecemos porque temos essa ferramenta. O Senhor usou o príncipe Frederico III, o Zacarias Ossinos, o Gaspar Olevianos para elaborarem esse documento que tem sido útil à história da Igreja por muitos anos. E nós queremos, por mais de 450 anos, queremos te agradecer por essa ferramenta, pela tua bondade em usar essas pessoas para o nosso benefício. Ajuda-nos a valorizá-lo enquanto ferramenta para cumprir um objetivo maior, que é estudar e compreender a tua palavra. Faz-nos realmente estudantes da tua palavra, que conheçam a tua palavra, que conheçam esse documento que resume o ensino bíblico. Faz com que nós, ao estudarmos o catecismo, façamos com a Bíblia aberta, procurando saber o que o Senhor diz realmente a esse respeito. Que nós venhamos a crescer, a amadurecer na nossa fé, a sermos capazes de defendê-la,
de ensiná-la, de ajudar outras pessoas, que nesse processo todo o teu nome seja glorificado. Abençoa, Senhor, esse trabalho tão simples que estou tentando fazer aqui, que procede de um homem extremamente fraco, limitado e de si mesmo incapaz. Mas eu creio sinceramente que o Senhor pode usar esta minha fraqueza para exaltar o teu poder, para edificar pessoas na verdade que fortalece. Então, Senhor Deus, recebas a glória e a honra por todo esse trabalho e faz com que ele frutifique, alcançando muitas vidas. É o que eu te peço sinceramente, em nome de Cristo. Amém.